Então vamos começar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o intuito desse nosso primeiro encontro é ter uma visão um tanto quanto geral acerca do tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Dar uma noção um pouco geral, trazer um pouquinho do contexto histórico e tal, para que depois, ao decorrer dos encontros, a gente possa aprofundar ainda mais nesse conteúdo que é tão denso e tão, assim, muitas vezes desconhecido para nós, ainda mais num tempo onde nós vivemos, que o protestantismo tem tomado conta de boa parte dos cristãos dentro da nossa igreja, e aí a gente acaba perdendo esse amor por Nossa Senhora. Nós acabamos perdendo esse ardor realmente em conhecer a Virgem Maria, em amar a Virgem Maria e enxergar realmente a importância dela no plano salvífico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi só simplesmente conceber o Verbo, não simplesmente receber em seu ventre o Logos, o Deus que vem e habita entre nós, mas que a sua função se estendeu por toda a história e se estende até hoje e se estenderá até o fim dos tempos. Então é por isso a importância de nós conhecermos realmente o papel da Virgem Maria, aquilo que ela desempenha, aquilo que ela realiza em nós, em nossa fé, em nossa igreja. Enfim. São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi quem escreveu o tratado, ele simplesmente compilou em um livro aquilo que todos os santos viveram, desde os primórdios de nossa igreja, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Essa escravidão ela não é inventada por São Luís, e nós iremos ver isso, mas ela é simplesmente descrita por São Luís. Um santo esse que foi um exímio apóstolo de Nossa Senhora e que encontrou na devoção à Virgem Maria um meio eficaz de santidade pessoal e para a sua comunidade, para o seu país. Para que a gente possa entender um pouquinho da importância do tratado e essa presença da devoção da Virgem Maria na vida da igreja, na vida dos santos, alguns santos, eu vou dar uma citada aqui, que foram escravos de Nossa Senhora. Alguns foram escravos pelo método próprio de São Luís, e outros foram escravos, foram devotos, verdadeiros devotos de Nossa Senhora, por graça divina realmente, por Deus ter revelado a eles terem entendido a importância de Nossa Senhora. Quando nós olhamos, por exemplo, para o hoje então Santo João Paulo II, ele foi um dos grandes propagadores do método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele foi um grande escravo, onde ele levou esse tema para o seu pontificado do Totus Tuus. Ele que conheceu o tratado antes mesmo de adentrar no seminário. E ele, em várias ocasiões, declarou realmente que foi somente por graça de Nossa Senhora que ele se tornou sacerdote, depois bispo e depois papa, né, sumo pontífice. E tudo aquilo que ele fazia, ele consagrava realmente ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ele imprimia realmente esse selo, esse logo, Totus Tuus, que em latim significa todo teu. Esse foi o lema do seu pontificado. Depois nós olhamos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi escrava de Nossa Senhora, São João Bosco, São Domingos Sávio. Nós olhamos, por exemplo, Santa Margarida Maria Alacoque. Nós comemoramos por esses dias, na sexta-feira, no dia 27 de junho, o dia do Sagrado Coração de Jesus. A santa que recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus foi Santa Margarida Maria Alacoque. E uma das ocasiões, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ela e dialogando com ela, pega e lhe entrega como escrava a Virgem Maria, dizendo que Nossa Senhora, a sua mãe, a Virgem Maria, iria formar ela, iria ser a sua formadora. Então ela se tornaria
ela, Santa Margarida, se tornaria escrava de Nossa Senhora. E dentro do livro autobiográfico de Santa Margarida Maria Alacoque, depois eu vou passar umas referências legais de livros para vocês, existe um fato muito interessante, que Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para Santa Margarida e diz assim, abre aspas, aqui tens um precioso penhor do meu afeto, encerro no teu peito uma centelha das chamas mais vivas do meu amor, para te servir de coração e consumir. Até o último momento. Até aqui tivestes o nome de minha escrava. De hoje em diante, chamar-te-ás a discípula predileta do meu coração. Esse fato aconteceu logo em um êxtase, quando Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para Santa Margarida e abre o peito dele e mostra aquilo que Santa Margarida dizia, a fornalha ardente, que é o coração de Nosso Senhor. E então, mostrando o coração a ela, mostrando essa fornalha ardente, diz a ela, o meu coração pulsa de amor, o meu coração arde, queima, se incendeia de amor pela humanidade. E aí então, desejando Nosso Senhor Jesus Cristo que Santa Margarida tivesse uma comunhão tão profunda com Ele, se cumprindo aquilo que o profeta Ezequiel vai dizer, né? Que eu vos tirarei o vosso coração de pedra e vos colocarei um coração de carne, eu vos farei um só coração. Então, Nosso Senhor arranca o coração de Santa Margarida, tira uma centelha daquela chama ardente do coração dele e coloca no peito dela. E diz, de agora em diante, essa centelha vai te servir de coração. E antes você era chamada de escrava, hoje não, hoje você é discípula. Ou seja, o que nós podemos entender dessa revelação? Aqueles que verdadeiramente querem ser discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, dispostos a tudo, é preciso que antes seja escravo. E assim o será para sempre. Uma vez escravo, para sempre será escravo. Mesmo que recebamos uma carta, entre aspas, de alforria, porque a escravidão de amor, ela é algo que é do nosso coração, é algo que é uma entrega nossa, não é ninguém que nos escraviza. É nós que nos fazemos escravos do amor. Antes nós que éramos escravos do pecado, agora não. Nos escravizamos ao amor dessa mãe, a fim de um dia verdadeiramente nos escravizarmos a tal ponto a Jesus Cristo que já não seja mais nós mesmos, mas seja o próprio Cristo que ali habita. É aquilo que Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem habita em mim. Então assim, só para falar, São João Damasceno, ele fala um negócio muito, muito legal. Ele diz assim que a devoção à Virgem Maria é uma arma poderosa de salvação que Deus concede a todos aqueles as quais Ele quer salvar. Ou seja, se hoje Nosso Senhor ele está incendiando o seu coração por uma devoção toda especial a Nossa Senhora, é porque Ele quer te salvar. É porque Ele quer te salvar. E o tratado da verdadeira devoção é um caminho que tem o fim último, a nossa santidade, a nossa salvação. É um caminho de santidade. Algo muito interessante que o Padre Paulo Ricardo ele fala em um dos seus vídeos sobre o Consagre-te é que para você provar a eficácia de um livro, não existe outro meio senão olhando os frutos que ele gerou. E o tratado não gerou outros frutos senão santos. Homens e mulheres verdadeiramente santos. Homens e mulheres dispostos a dar a vida pela causa do Evangelho. Homens e mulheres dispostos a derramar o sangue pela igreja, por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que desde o início, de quando ele foi propagado esse método, isso de fato já foi acontecendo. Vários mártires foram surgindo. Bom, São Luís Maria Guion de Montfort, ele é um santo do século XVII. Ele é um santo francês, onde ele viveu em um período pré-Revolução Francesa. Um período que antecedeu a Revolução Francesa. Nós temos algum conhecimento a respeito da Revolução Francesa, algo que não é dito nas escolas, mas que quando nós buscamos realmente saber a verdade, nós descobrimos que ela foi uma revolução que o seu foco principal era atacar a Igreja Católica, era derrubar realmente a Igreja, reduzi-la ao pó. Então assim, foi uma revolução organizada por pessoas ligadas à maçonaria e também que tinham ideias, nem sei se já eram chamados de comunistas, mas ideias revolucionárias que logo depois capaz de que se tornou o comunismo em si.
já eram tido comunistas? Não tenho certeza. Era uma revolta socialista, né? Depois que o socialismo foi mudando de nome, chegou em comunismo, depois vários outros desmembramentos. Mas a ladainha é sempre a mesma deles. Enfim. E a França foi praticamente dizimada, assim. Muitas igrejas foram destruídas, muitas imagens foram destruídas, muitos livros foram queimados e muitos sacerdotes foram martirizados, e enfim. E foi nesse período, nessa época, onde São Luís ele escreve o tratado e ele começa a propagar a devoção à Virgem Maria, chamando realmente as pessoas à conversão. O interessante é que ele não chama aquelas pessoas de elite, ele não chama aquelas pessoas de altos graus hierárquicos, não. Ele vai propagar a devoção a camponeses, a pessoas simples, a pessoas humildes, a pessoas aparentemente que não tinha muita importância social, ou muita importância até mesmo no contexto evolucionário em si. E a região onde São Luís propagou a devoção foi a região onde foi menos devastada pela Revolução e onde é a região que surgiu o maior número de mártires. Por quê? Quando as pessoas ouviam a pregação de São Luís, verdadeiramente eram incendiadas, abrasadas pela sua pregação, tinham um desejo de ser escravos, se consagravam ao método e então chegavam os revolucionários e pediam para que elas apostatassem da fé, realmente para abandonassem a Igreja Católica, abandonassem esse crime terrível de ser católico, de viver realmente pela fé. E então eles, sendo escravos a Nossa Senhora, sendo fiéis realmente ao Santo Padre o Papa, fiéis à Igreja, diziam: não, eu prefiro derramar o sangue do que voltar as costas para minha mãe, voltar as costas para a Igreja. E então eles eram mortos, eram martirizados. E nós bem sabemos aquela famosa frase de Tertuliano que diz, né, que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. Enfim, quando São Luís ele escreve o tratado, ele mesmo, lendo o tratado, ele narra isso, né? A gente vai ler essa narrativa dele, onde ele prevê uma grande investida de Satanás contra o livro, onde Satanás tentaria a todo custo destruir o livro. E então São Luís tem a revelação de que o livro não seria destruído, mas que ele cairia no esquecimento. E aí, logo depois que o livro ressurgisse, seria os últimos tempos, onde através do livro surgiriam os apóstolos dos últimos tempos, aqueles homens e mulheres que viriam, enxergariam, vivenciariam, testemunhariam a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E seriam tempos terríveis, onde surgiriam os maiores santos da igreja, ou seja, homens e mulheres maiores até mesmo que São Francisco de Assis, homens e mulheres até mesmo maiores de que São Paulo, maiores de que São João Bosco, maiores que São Padre Pio de Pietrelcina, ou seja, homens e mulheres apóstolos dos últimos tempos, devotos de Nossa Senhora, escravos de Nossa Senhora, que veriam a glória, que testemunhariam realmente a vinda de Nosso Senhor, e também testemunhariam tempos de grande tormenta dentro da igreja, tempos de grande tormenta na sociedade, caos terríveis, enfim. Mas esses, os devotos, os escolhidos, aqueles aos quais Deus quis salvar e por isso deu a devoção à Virgem Maria, estariam de pé, estariam firmes, realmente recebendo a coroa imperecível que nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu, a glória do céu, vendo realmente a igreja gloriosa triunfar sobre o mundo e sermos arrebatados com ele. Ou seja, essa é a profecia que São Luís recebeu acerca do tratado e aquilo que ele narra. Ele dedica quase um capítulo, praticamente, falando com relação aos apóstolos dos últimos tempos. E então, quando nós olhamos ao longo da história, principalmente as aparições de Nossa Senhora vem várias vezes confirmando tudo isso que São Luís já dizia lá em 1712, que foi quando ele escreveu o tratado. Quando, por exemplo, Nossa Senhora aparece em Salete e ela menciona novamente os apóstolos dos últimos tempos. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima e ela menciona novamente aqueles devotos dos últimos tempos, os apóstolos dos últimos tempos, onde fariam com que o coração imaculado dela triunfasse nos últimos tempos. Enfim,
esse livro, essa devoção, é uma escola de santidade, é uma escola de formação de homens e mulheres verdadeiramente dispostos a derramar o sangue. E isso, o livro já vem provado, já vem sido provado realmente com a história. Pois bem, a profecia de fato de São Luís se cumpre. O livro fica escondido por cerca de 130 anos. E então, um belo dia, um monge da ordem que São Luís Maria Grião de Montfort fundou, que são os Montfortinos, estava vasculhando um sótão do seminário, do mosteiro em si. E aí ele então... Então, como eu ia dizendo, né, de fato, né, a profecia de São Luís se cumpre. E então, esse monge, andando pelo sótão do mosteiro, ele começa a vasculhar um baú antigo, um velho, e então ele acha uns escritos. E aí então ele começa a ler esses escritos e fica totalmente pasmo, fica estupefato com aquilo que ele estava lendo e tal, e não sabendo quem tinha escrito aquele livro, aqueles papéis, porque não estava ainda em um formato de livro em si, né? Não sabia quem tinha escrito aquilo, e então mostrando para os outros irmãos consagrados, eles começaram a vasculhar a vida dos antigos, e aí então começaram a pegar a caligrafia do pai fundador de São Luís Maria Grião de Montfort e comparar para ver se era ele quem havia escrito aquilo. E então eles conseguiram descobrir, através da caligrafia de São Luís, que de fato era São Luís Maria Grião de Montfort que havia escrito o tratado. Pois bem, o tratado então, a partir disso, ele é editado e ele começa a ser propagado na França. E rapidamente ele começa a tomar umas dimensões muito legais. Só voltando um pouquinho com relação à importância dessa devoção, a importância da consagração à Virgem Maria na vida de alguns santos, eu queria falar rapidamente de dois santos que eu tinha esquecido deles, eu lembrei deles agora. Um se chama São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano, ele foi um santo da nossa época. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, ele morreu no campo de concentração de Auschwitz. E ele era um santo extremamente devoto de Nossa Senhora. Ele se intitulava o Louco da Imaculada. Ele não chegou a conhecer o método de São Luís, mas impulsionado por esse amor, por essa devoção a Nossa Senhora, ele por conta própria escreveu um método de consagração que é extremamente parecido com o tratado. Então existe um outro método de consagração que é desse sacerdote, de São Maximiliano Maria Kolbe, né, só a título de conhecimento. E mais recente assim, um outro sacerdote que está em processo de canonização, que chama Padre Joseph Kentenich. Ele também foi um alemão, ele viveu numa cidade chamada de Schoenstatt, na Alemanha. E ele também foi extremamente devoto de Nossa Senhora. Ele pegou o resquício do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Ele pegou o resquício do nazismo, finalzinho assim do nazismo, quando já estava caindo o regime e tal, e os seminários estavam fechados, e ele tinha um desejo muito grande de ser sacerdote. E então ele faz um voto com Nossa Senhora, prometendo propagar a devoção a ela, se caso ele se tornar sacerdote. Então Nossa Senhora intercede e ele consegue se tornar sacerdote, meio que clandestinamente. E então um dia ele estava rezando com alguns irmãos, com alguns sacerdotes, e ele questionando Nossa Senhora, perguntando a ela qual era o título que ela mais gostava de ser venerada. E então, um dia rezando a ladainha, quando proclamaram Nossa Senhora como rainha 3 vezes admirável, ele levitou. E então ele entendeu naquele sinal que era o título que Nossa Senhora mais gostava de ser reverenciada. E então nasce a devoção de Nossa Senhora, Mãe Rainha, 3 vezes admirada de Schoenstatt, né, o movimento de Schoenstatt. Depois ele funda
Esse movimento onde existem irmãs consagradas, irmãos consagrados, sacerdotes consagrados por esse movimento, o movimento de Shansta. Até no Brasil existe um santuário muito grande lá em Santa Catarina, na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, desculpa. Enfim, e ele também escreve um método de consagração a Nossa Senhora, que é extremamente parecido com o tratado. E ele não conheceu o tratado. De todos esses métodos, assim, que eu tive, o pouco de contato que eu tive com os outros métodos, o tratado da verdadeira devoção é aquele que realmente é o mais completo. É aquele que é uma escravidão total, absoluta a Nossa Senhora. E depois, quando a gente for pegar para estudar a fundo realmente o tratado, estudar o tratado, nós iremos entender realmente essa profundidade que o tratado traz com relação à escravidão de Nossa Senhora. Pois bem, voltando então, São Luís fez a profecia acerca do tratado, a profecia de fato se cumpriu, e então depois o tratado começou a ser editado e começou a ser divulgado. Agora entrando um pouquinho na questão do plano salvífico de Deus a nosso respeito, e saindo um pouquinho do contexto histórico, e agora entrando uma parte um pouco mais espiritual, e enfim, para a gente introduzir a escravidão, contextualizar ela. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no paraíso, narra-nos o livro do Gênesis que Deus tinha uma relação íntima com o homem, uma relação íntima com a mulher, a ponto de Deus descer até o jardim e caminhar com o homem e com a mulher, conversar, ter diálogo com o homem e com a mulher. Ou seja, existia ali realmente uma relação. Deus sendo grandioso, Deus sendo onipresente, Deus sendo onisciente, Deus sendo amor, Deus sendo infinitamente bom, Deus sendo grandioso, Deus se bastando por si mesmo. Deus não precisa de nada, Deus ele se basta por si mesmo. Ele não querendo simplesmente se bastar por si mesmo, quis criar o homem e a mulher a fim de que o homem e a mulher pudessem de alguma forma participar da grandeza desse Deus, participar do amor desse Deus. E então Deus vai e cria o homem e a mulher. Sendo Deus sumamente bom, sendo Deus sumamente amor, plenamente amor, ele não podia criar um homem sem a liberdade de amá-lo ou não. E é por isso que quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no jardim, Deus não se revela na sua essência, Deus não se revela na sua totalidade, ele se revela em uma parcialidade, ele se revela através de um véu. Por exemplo, hoje, Deus se revela a nós através da Eucaristia, através do véu eucarístico. Por quê? Santo Agostinho vai nos dizer que é impossível nós olharmos a Deus e não perdermos a nossa liberdade, porque é impossível olhar a Deus e não amá-lo. Deus, quando nos cria, Ele queria que nós, através da nossa liberdade, o amássemos verdadeiramente, a fim de que depois foram atualizadas. Depois de um período, de um momento onde de fato o homem decidisse amar a Deus, o homem fosse levado, aí sim, de fato, diante da presença de Deus, de uma forma gloriosa, para que então passasse a eternidade inteira contemplando e gozando da grandiosidade desse Deus. Pois bem, Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim e lhe deu realmente apenas uma única prescrição, lhe disse apenas uma única coisa, uma única proibição, que era de não tocar na árvore do centro do jardim, que estava no meio do jardim. E então, Satanás, muito astuto, ele que já era um anjo decaído, já era um anjo que estava condenado, vai e seduz a mulher, vai e seduz Eva, a fim de que ela tocasse no fruto. E a sedução que ela utiliza era que ela se tornaria como Deus, que esse papo de que não podia tocar, que ia morrer e tal, que era lorota, era um Deus que iria enganar e que não, enfim, ela se tornaria como Deus. E então, movida pela vaidade, movida realmente por
pela própria sedução do mal em si, vai e acaba pecando, acaba tendo o contato realmente com aquela árvore. E ali ela não contendo simplesmente pecar sozinha, ela leva o pecado até Adão, e então Adão peca também junto com ela. Ora, a partir do momento que o homem e a mulher pecou, eles fizeram uma ofensa infinita a Deus. Quando nós olhamos para aquilo para o caráter da ofensa, quando nós ofendemos alguém, existem graus de ofensa. Por exemplo, quando nós pegamos e ofendemos uma pessoa que está passando a rua, que nós nem conhecemos. Existe um grau nessa ofensa. É uma ofensa que para nós e para a pessoa não tem tanta importância em si, porque é uma pessoa que eu nem conheço, eu nem sei quem é, eu não tenho relação nenhuma com ela. Então assim, é um grau pequeno dessa ofensa, a gravidade dessa ofensa. Quando nós ofendemos, por exemplo, um amigo, essa gravidade já aumenta um pouco, porque se de fato essas duas pessoas são amigas, subentende-se que existe ali um relacionamento, existe ali uma cumplicidade, existe um gostar, um certo amor ali entre os dois. Então, a gravidade dessa ofensa é maior do que uma pessoa que eu não conheço. Ora, quando eu ofendo a minha mãe, a gravidade já aumenta bruscamente, porque é aquela realmente que me carregou no seu ventre, é aquela que me amamentou, é aquela que de alguma forma contribuiu na minha gestação, cedendo o seu corpo, cedendo alimento, doando-se realmente para que eu pudesse ter vida. Então é uma ofensa muito maior do que de um amigo e muito maior que de uma pessoa estranha. Pois bem, quando nós ofendemos a Deus, essa ofensa é infinitamente grande. Essa ofensa não tem dimensões, não tem parâmetros. E quando nós, diante dessa ofensa, nos arrependemos dela e queremos reparar ela, existe também graus de reparação. Ou seja, com uma pessoa desconhecida, de repente um simples olhar, um simples pedido de desculpas já é o suficiente. Com um amigo, de repente eu vou precisar de um agrado maior, eu vou precisar de repente dar uma elogiada nele. Com uma mãe, eu tô ferrado, para reparar uma ofensa de uma mãe é muito difícil, eu vou ter que, sei lá, comprar um buquê de rosas para ela e tal. Enfim, só que tudo isso são coisas humanas, coisas terrenas, porque essas ofensas a pessoas terrenas são coisas humanas, de relacionamentos humanos. Não, a ofensa que nós fizemos a Deus não é simplesmente humana, mas é uma ofensa divina, algo que não basta simplesmente coisas humanas para reparar, não basta simplesmente um coração arrependido, não basta simplesmente isso. Por quê? Porque essa ofensa é algo que é muito grandioso, é algo que não dá para partir de baixo para cima, mas tem que partir de cima para baixo. Ou seja, para que de fato exista uma reconciliação, para que de fato volte a ter comunhão, é preciso que aquele que é maior, ou seja, Deus, aquele que nos criou, aquele que é o nosso gerador, aquele que realmente nos trouxe a vida, é aquele que nos sustenta, é aquele que tem um amor infinitamente maior que o nosso, é aquele que é o tudo realmente, para vir e restabelecer essa aliança. Pois bem, Deus, diante da ofensa que Adão e Eva fez, foi justo e então o expulsam do paraíso e de fato permite que se cumpra aquilo que ele já havia dito. Ou seja, entrará o sofrimento, entrará a morte na humanidade por conta do pecado. É aquilo que Paulo vai dizer, que o salário do pecado é a morte. E então nós vemos lá no livro do Gênesis aquele trecho bonito onde Deus fala, né, pra Eva, né, tipo, você tá muito ferrada, tá ligado? Você vai ter dor de parto, mano, tá ligado? Tipo, coitada da mulher, mano, sofre pra caramba, e tem que sofrer mesmo, porque quem mandou? Brincadeira, gente. Então assim, Deus, na sua grandeza, no seu amor, na sua loucura de amor pelo homem, por nós, apesar dos pesares, quer vir ao nosso encontro. Ele quer de novo restabelecer essa amizade. Ele quer de novo nos redimir. Ele quer pagar essa ofensa. Ele quer reparar tudo isso. Ele, olhando a miséria, a pequenez, o nada que é a raça humana, criaturas essas vis, pequeninas, deseja com que essa ofensa seja paga e olhando a sua incapacidade fala, não, eu preciso fazer alguma coisa.
Eu preciso fazer alguma coisa porque eu amo o homem. Eu amo essa minha criatura. Eu amo demais eles. E vários santos diziam e testemunhavam e tal que Deus realmente ele é louco de amor por nós. Várias santas, se eu não me engano, a própria Santa Teresinha em Jesus, em momento de oração, dizia: Senhor, tu és louco. Tu és louco de amor. O próprio São José Maria de Escrivá, fundador do Opus Dei, dizia que Deus é louco de amor por nós. E nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a nosso Senhor Jesus Cristo até a loucura. A loucura verdadeiramente. E que é loucura maior do que dar a vida, como inúmeros mártires fizeram. Que é loucura maior como realmente ser queimado, assim como Santa Joana d'Arc foi queimada por amor a Deus, por amor à igreja, por amor realmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Como por exemplo São Tarcísio, que foi grelhado, onde ele estando sendo grelhado, colocaram fogo nas costas dele, depois de já estar bem queimado, ele vira para o algoz e fala: viu, já... Né? São Lourenço? São Lourenço, perdão, da grelha São Lourenço, né? São Tarcísio. Então Tarcísio é o padroeiro dos coroinhas, também foi martirizado carregando um viático, carregando Nosso Senhor Jesus Cristo consagrado. São Lourenço que foi grelhado, desculpa. E depois de estar sido grelhado de um lado, ele virar para o algoz e falar assim: viu, já está queimado aí atrás, já pode me virar. Ou seja, o que leva a essa loucura, senão o amor, a vivência desse amor, o amor que não parte de nós, não vem de nós, mas vem de Deus, onde Deus nos permite realmente sentir e vivenciar esse amor. Pois bem, Deus promete em todo o Antigo Testamento. Deus primeiramente escolhe um povo aonde ele iria se manifestar, um povo a qual ele queria fidelidade, um povo a qual ele queria se manifestar a fim de que esse povo propagasse que existe um Deus único, verdadeiro, um Deus poderoso que criou todas as coisas, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos redimir, um Deus que quer realmente nos trazer para próximo de si. Só que aí nós enxergamos ao longo de todo o Antigo Testamento que esse povo era um povo de cabeça dura, um povo que muito facilmente se deixava se iludir por falsos deuses, muito facilmente abandonava o Deus único, abandonava o Deus de Israel, abandonava o Deus do povo hebreu, do povo escolhido. E então Deus constantemente, através dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes, profetizando e dizendo: ei, virá alguém grandioso, virá alguém que assumirá sobre si toda a iniquidade da humanidade, todo o pecado do homem, virá alguém que tomará sobre si as dores de todo o mundo, e então reparará todo esse pecado, toda essa ofensa. Virá alguém que será o Redentor, o Messias, aquele que sou eu mesmo quem vou. Eu mesmo descerei até vós e assumirei todas as vossas enfermidades sobre o meu corpo santo, imaculado, a fim de que eu morrendo de amor, morrendo numa cruz, sendo ultrajado, sendo blasfemado, sendo rejeitado pelo mundo, eu assumirei tudo isso e por amor a vocês, por amor a você, irei reparar essa ofensa. Abrirei novamente as portas do céu para vós. Ou seja, essa é a profecia. É isso que, em poucas palavras, podemos resumir do Antigo Testamento. Pois bem, a humanidade, não tendo o que oferecer a Deus, não tendo o que ofertar, um belo dia gerou uma flor que foi gerada pelo próprio Deus, uma flor que foi sonhada pelo próprio Deus, uma flor a qual receberia a graça de portar em si esse grandioso mistério, esse mistério no qual o Antigo Testamento só menciona esse verbo, essa promessa, essa profecia, que agora não, de fato, esse verbo, essa promessa, esse Deus se faria homem, ele adentraria a história. Pois bem, Deus, olhando a humanidade, enxergou em Maria aquilo que de fato tinha de melhor em todo o mundo. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós enxergamos aquilo que de melhor nós conseguimos oferecer a Deus. Foi aquilo que Deus, olhando para a humanidade, encontrou maior graça. Uma mulher para reparar toda a ofensa que outrora uma mulher havia feito a Deus, se pervertendo,
se deixando enganar, se seduzir realmente por Satanás. Pois bem, Deus olha para a humanidade e enxerga a Virgem Maria. E Deus, podendo realizar a salvação de qualquer forma, porque Ele é Deus, ele pode todas as coisas, quis se utilizar de uma pobre, pequenina, miserável, uma menininha de uma aldeia lá de Nazaré. Nazaré, que era uma das menores cidades lá de toda Israel, uma cidade onde ninguém dava nada para aquela cidade, uma cidade onde era uma aldeia, uma menininha sem muita perspectiva aos olhos do mundo, aos olhos de todos, aos olhos dos grandes fariseus da época, dos grandes sacerdotes que esperavam ansioso o cumprir da profecia, que esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Os judeus da época que esperavam tudo isso ansiosamente. O povo esperava a salvação. Pois bem, Deus escolhe essa pequenina, essa menininha. Envia-lhe então um anjo que proclama na vida dela que ela havia encontrado graça. Uma graça que nenhum outro profeta havia encontrado. Uma graça que nenhum outro ser humano havia encontrado. Uma graça que nem mesmo Adão e Eva haviam encontrado diante de Deus. A graça foi tamanha, encontrada nessa menina, que ela então atrai sobre si a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos acontece na Virgem Maria, no seio da Virgem Maria. E então Deus realiza aquilo que outrora, que antes era apenas uma profecia, e que agora se torna uma realidade, uma verdade. Deus se faz homem. Deus se faz carne. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia, mas se estiverem, peguem lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. O versículo 38. O texto vai dizer assim: Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Quando o anjo anuncia à Virgem Maria que nela aconteceria o mistério da encarnação, Nossa Senhora simplesmente declara aquilo que ela já de fato era. E exatamente por isso, por ela já ser aquilo que ela declarou aqui, escrava de Deus, uma mulher totalmente entregue à vontade de Deus, uma mulher totalmente configurada à vontade de Deus, é que então o milagre, a graça, a plenitude, Deus se faz carne no seio dela. Era precisamente porque ela era escrava. Nossa Senhora, eu sempre costumo dizer isso quando eu falo da escravidão. Nossa Senhora não passou a ser escrava aqui, nesse dia, diante do anjo. Não, ela já o era escrava. Ela simplesmente declara ao anjo e a todo o mundo: eis aqui uma escrava. Os verdadeiros escravos de Nossa Senhora, eles não o são a partir do momento que eles rezam simplesmente a oração no dia escolhido por vocês, que geralmente é uma data mariana. Eu me consagrei no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. O verdadeiro escravo não se torna escravo nesse dia, mas o verdadeiro escravo nesse dia simplesmente proclama em alto e bom som: eis aqui um escravo de Nossa Senhora, eis aqui mais um louco, assim como São Maximiliano Maria Kolbe, mais um louco da Imaculada. Ou seja, a escravidão, ela nasce no nosso coração. A escravidão, ela é gerada dentro do nosso coração. E então nós já não contemos para nós mesmos. Nós já não conseguimos mais conter ela. E então nós proclamamos. Nós dizemos abertamente para quem quer que queira ouvir: eis aqui um escravo de Nossa Senhora. Bom, e então Deus, encontrando graça na Virgem Maria encontrando graça diante de Deus, Deus mesmo se encarna no seio dela. E então Deus, durante 9 meses, se faz escravo de Nossa Senhora. E aqui começa o fundamento da escravidão.
Deus escolhe a Virgem Maria e escolhe ser escravo na segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, escravo da Virgem Maria, durante 9 meses no seu seio. E não só durante os 9 meses, mas nosso Senhor Jesus Cristo fica até os 30 anos de idade sendo submisso à Virgem Maria, submisso àquela pequenina de Nazaré, ou seja, sendo escravo a ela. E se você virar a página em Lucas capítulo 2, lá no versículo 51, você vai ver isso, onde a palavra vai dizer: em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Ou seja, depois daquele episódio da perca no templo, Maria vai com José até Jesus, e então o manda voltar. Jesus dá aquela respostinha, né, que aparentemente parece ser um pouco petulante e tal. Acaso não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E Nossa Senhora não fala nada. Nossa Senhora simplesmente olha para ele, e ele, como um bom filho, como um bom escravo, com espírito de submissão, desce com a sua mãe, Maria Santíssima, e com o seu pai adotivo, o glorioso São José, e permanece até os 30 anos de idade submisso a Nossa Senhora. Ora, depois dos 30 anos, vem os 3 anos de vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, e acontece um fato de que o mundo rejeitou o amor, o mundo pisou no amor, e então o condena à cruz pelo simples crime de ter amado. E então, no alto do madeiro da cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo entrega a Virgem Maria ao discípulo amado, a São João, que ali estava. E a igreja é muito clara quando olha para essa cena e diz: o discípulo amado somos nós. São João, ali aos pés da cruz, estava nos representando. Estava representando Pedro, a Jaqueline, o Giovanni, o Tony, o Lucas, a Gabriela. Ou seja, quando Nosso Senhor Jesus Cristo entrega a Nossa Senhora ao discípulo, está entregando a nós, entregando a mim e a você. E nós temos realmente, por obediência a Nosso Senhor, levar Nossa Senhora para a nossa casa. Ora, e então me surge um questionamento. Por que Nossa Senhora permaneceu virgem? Por que Nossa Senhora não se permitiu conceber mais ninguém em seu ventre? Por que Nossa Senhora não teve outros filhos? Ela poderia sim, gente, muito bem ter relacionamento íntimo com São José e ter outros filhos. Não era pecado nenhum, não seria pecado. Pois nós sabemos que o sexo dentro do matrimônio é algo sagrado. É algo que foi instituído por Deus, algo que foi pensado por Deus. Mas não, Nossa Senhora e São José escolhem por viver a castidade no seu matrimônio. E então a Virgem Maria, permanecendo virgem até o fim, não concebe biologicamente ninguém mais no seu ventre. E eu te pergunto, o porquê disso? O porquê? O motivo é muito claro, amado. Nossa Senhora não podia gerar mais uma pessoa no seu ventre, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, não. Ela precisava gerar a humanidade inteira. E é no alto da cruz, quando Nosso Senhor Jesus Cristo entrega a Virgem Maria ao discípulo amado, entrega a igreja, é onde Nossa Senhora gera toda a humanidade no seu ventre. Aquele ventre virginal agora acolhe. Antes tinha acolhido e acolheu Nosso Senhor Jesus Cristo, agora não, acolhe nós, toda a igreja, toda a humanidade, para então ser gerada no seu ventre, ser formada no seu ventre, ser preparada para realmente adentrar a glória celeste. Por isso que Nossa Senhora não teve outros filhos. É por isso que Nossa Senhora não podia ter outros filhos, porque ela precisava ter todos os filhos. Todos os filhos, a humanidade inteira. Eu, você, a sua mãe, a sua família, aquele que nos ouvem, todos, até mesmo aqueles que a rejeitam, que a renegam. Ela precisava gerar essas pessoas. Só que então Deus ainda nos permite essa liberdade de não escolhermos sermos gerados por ela. E é então onde nós nos perdemos. É onde nós nos afastamos realmente da igreja, da verdadeira igreja. Nos afastamos da verdade. Quando nós não nos permitimos sermos gerados por Nossa Senhora. E foi esse o grande segredo dos santos. Foi isso que os santos enxergaram. Foi precisamente isso que os santos descobriram. Foi esse mistério, foi esse segredo. A submissão a Nossa Senhora. A escravidão, a entrega, o deixar
deixar-se ser formado por Nossa Senhora. Foi isso que os tornou santos. Foi isso que os fez realmente estar dispostos a tudo, a toda situação. É aquilo que, depois lendo o tratado, nós vamos enxergar e vamos ver o que São Luís descreve para nós. Nossa Senhora é uma forma cuja qual nós precisamos nos derramar a ela, a fim de que quando nós desenformarmos, nós estejamos santos, nós realmente reflitamos o Cristo. O São Luís vai dizer que para fazer uma estátua existe algumas formas. Existe a forma de esculpir uma imagem. Você pega um bloco de gesso ou então um bloco de mármore e então você vai esculpindo, você vai lapidando essa imagem. É uma forma de se fazer uma imagem, é uma forma de se configurar a Cristo. Só que é uma forma arriscada. Por quê? Facilmente nós podemos dar uma martelada errada e pôr em risco toda a obra. Ora, existe outra forma, que é onde nós nos deixamos derreter, onde nós colocamos esse material em uma fornalha, derretemos todo ele e derramamos em uma forma. E aí sim, perfeitamente, essa estátua, essa forma, essa peça, quando é desenformada, sai de forma perfeita. E é precisamente isso a devoção. A escravidão é justamente isso. É onde nós iremos nos deixar ser incendiados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos nos deixar se derreter e ser realmente derramados nessa forma que é a Virgem Maria, a fim de que quando Deus nos chamarmos à sua glória, quando chegar o dia glorioso onde Deus nos chamarmos a prestar contas, Ele encontre uma pessoa bem formada, Ele encontre uma pessoa santa, pronta, realmente disposta a adentrar o céu. Enfim. Então, de forma geral, nós podemos enxergar o plano salvífico de Deus da seguinte forma. Deus, olhando para a humanidade, utiliza-se de Maria para gerar nosso Senhor Jesus Cristo. E então nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, sendo Deus, assume sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, e então morre na cruz em sacrifício de reparação pelos nossos pecados. E então a redenção acontece. O caminho é esse: Deus, Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, salvação. Ora, se Deus se utilizou desse caminho para nos remir, quem somos nós para buscarmos outro caminho para nos salvar, senão este mesmo caminho, de irmos a Nossa Senhora, e então Nossa Senhora nos levar a nosso Senhor Jesus Cristo, e então nosso Senhor Jesus Cristo nos conduzir à salvação. Algo que é muito batido pelos protestantes, algo que os protestantes sempre implicam, é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ora, São Luís, interpretando essa passagem, ele diz o seguinte: ora, se nós não somos capazes, se nós, na nossa miséria, no nosso pecado, não temos a dignidade, não somos capazes de ir até Deus por nós mesmos, quem somos nós de irmos até nosso Senhor Jesus Cristo por nós mesmos? Sabendo nós que nosso Senhor Jesus Cristo também é Deus. Ele é Deus tanto quanto Deus Pai. Deus Pai está em nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo está no Espírito Santo, bem como o Espírito Santo está em nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo em Deus. Enfim, esse é o mistério trinitário, algo que transcende a nossa capacidade racional, que transcende a nossa capacidade humana. Pois, bem, nosso Senhor Jesus Cristo é tão Deus quanto Deus Pai. Quem somos nós, pobres miseráveis, desgraçados de nós, pecadores, ingratos, safados, medíocres, para irmos por nós mesmos até nosso Senhor Jesus Cristo? Se Deus quis se utilizar da Virgem Maria para vir até nós, se Deus quis se utilizar da Virgem Maria para descer aqui, a este mundo, a nossa humanidade. Os protestantes costumam dizer também que Nossa Senhora é uma qualquer, que Deus se utilizou simplesmente dela como se fosse um objeto. Como que a Virgem Maria pode ser uma qualquer e gerar Deus em si? Como que a Virgem Maria pode ser uma qualquer e nela acontecer algo
grandioso da plenitude do Espírito Santo. Uma plenitude do Espírito Santo tal qual que foi capaz de gerar uma criança. Uma criança. Algo totalmente espiritual, algo totalmente místico, uma mística que transcende simplesmente a mística e alcança a natureza, o biológico, ou seja, através de algo que é transcendente, altera totalmente o imanente, aquilo que é o hoje, o agora, o humano, o biológico. Como pode ser essa mulher uma qualquer? Como ela pode receber tal unção sendo uma qualquer? Nós vemos no Antigo Testamento homens grandiosos que receberam unções grandiosas. Nós enxergamos, por exemplo, Elias. Elias que recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo. Nós encontramos, por exemplo, Davi que foi ungido. Nós encontramos Saul, Esther. Nós encontramos diversas profetisas que receberam o Espírito Santo, que falaram em nome de Deus. Mas nenhum deles recebeu a plenitude do Espírito Santo a tal ponto de Deus se fazer homem, de Deus fazer carne. Ela não é uma qualquer. Não pode ser uma qualquer. Porque Cristo não é um qualquer. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um qualquer. Ele é Deus. Ele é Deus. Pois bem, esse é o caminho. Se nós, de fato, queremos ser santos, se nós, de fato, queremos ser homens e mulheres dispostos a derramar o sangue pela fé, derramar o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja, nós precisamos ser devotos, e muito devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora perante Deus é um átomo, é uma fagulha, é um nada. Mas ela diante de nós ela é uma Augusta, um astro grandiosíssimo que nós não conseguimos aproximar. Quando nós olhamos de cima para baixo, Nossa Senhora é pequeniníssima. E é essa atitude prepotente e arrogante dos protestantes, querer olhar Nossa Senhora com os olhos de Deus, de cima para baixo. Por isso que eles acham que Nossa Senhora é pequena. Mas não. Nós temos que olhar Nossa Senhora a partir da nossa realidade, de baixo para cima. E de baixo para cima, essa mulher, ela é grandiosíssima. Infinitamente maior do que nós. Pegamos os homens do Antigo Testamento, todos eles nós enxergamos pecado. Todos eles nós podemos narrar pecados. Por exemplo, quando nós olhamos Abraão, quando nós olhamos Moisés, todos esses homens nós podemos citar pecados deles. Quando nós olhamos Paulo, quando nós olhamos Pedro, todos os apóstolos. Agora eu desafio qualquer protestante, eu desafio você a citar um único pecado da Virgem Maria. Um único pecado. Ela é santa, imaculada. Por graça divina, foi preservada do pecado. Então é basicamente isso, e já vou, de alguma forma, já finalizando aqui a minha fala. Nós precisamos, sobretudo, hoje, ser devotos de Nossa Senhora, ser escravos de Nossa Senhora. Porque o nosso país está caminhando para rumos muito complicados. Olhando hoje para a parte política do nosso país, nós estamos, como São Luís, vivendo um período pré-revolução. Uma revolução petista, onde a senhora Dilma Rousseff, ela quer a todo custo implantar em nosso país uma ditadura tão dura quanto a ditadura castrista, né, de Fidel Castro, onde ela está transformando o nosso país em uma Cuba, onde a intolerância com a fé católica está cada vez maior, onde cada vez mais se criam leis para calar a nossa voz, onde nós já não podemos mais falar a respeito do homossexualismo, nós já não podemos mais falar a respeito do aborto, já não podemos mais falar a respeito de Deus dentro das escolas, já não se pode mais ter crucifixo em ambientes públicos. Ou seja, estão querendo fechar o cerco, estão realmente querendo calar a nossa voz de católicos, porque a nossa igreja é a única verdadeiramente que contém toda a moral. Moral é essa que denuncia a obra das trevas que o mundo está se enfiando, onde o PT está querendo nos enfiar. E se de fato nós queremos salvar o nosso país, comecemos por
nos converter. Padre Paulo Ricardo fala muito isso. Se você quer mudar o seu país, se converta. A primeira coisa é nós nos convertermos. E não existe outro meio mais eficaz de conversão senão o método de São Luís Maria Grão de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção. Um tratado onde nós seremos conduzidos ao martírio. E não tenham dúvidas que o tempo do martírio em nosso país está por vir. Essa gente não está de brincadeira. Eles querem a todo custo implantar o aborto, querem a todo custo legalizar o casamento de homossexuais, e eles estão fazendo isso à força de leis, estão fazendo isso realmente às escondidas, estão fazendo isso com um jogo de palavras, estão querendo proibir realmente que nós propaguemos e preguemos todas essas coisas fora da igreja. Daqui a pouco eles vão proibir que nós falemos isso de dentro da igreja, a ponto de chegar um momento onde verdadeiramente empunharão armas diante de nós e então dirão: você nega essa tua fé, você nega o teu Deus. E se de fato formos verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, bradaremos: viva Cristo Rei, salve Maria, Virgem Imaculada. E então derramaremos o nosso sangue pela nossa fé. Iremos herdar a coroa do martírio. E o que nos consola e nos conforta é que o martírio é certeza de céu. Se você cometer uns pecadão meio brabo para trás aí, pede a graça do martírio para você não ter que passar pelo purgatório, porque caso contrário, meu filho, não tenha dúvida que você passará pelo purgatório. Bom, eu encerro por aqui. Agradeço imensamente a todos.